favor, no acerto. Olha, em primeiro lugar, como sempre, agradecer os presidentes das casas, né? Sobretudo o presidente Hugo, que nos recebeu na residência oficial aqui da Câmara, o presidente Davi Alcolumbre. Olha, eu acredito que foi uma reunião histórica, uma reunião muito importante, porque foi uma reunião conjunta. É a primeira vez que eu participo de uma reunião conjunta das duas casas, com os principais líderes das duas casas. Uma reunião muito aberta, muito franca, muito produtiva e com um grau de maturidade muito grande para enfrentar os temas que estão colocados. Eu dividiria assim, os temas em 4 temas que foram abordados, né? 2 deles conjugados, que é uma medida que vai ser tomada, uma medida provisória, que vai disciplinar determinadas matérias em torno da questão da arrecadação, que visa basicamente o mercado financeiro, o sistema financeiro, uma medida que corrige distorções no sistema de crédito, na cobrança de impostos sobre títulos, sobre rendimentos sobre títulos e temas afins, né? Inclusive vai entrar um aspecto que nós vamos explicar amanhã com mais vagar na questão das BETs, né? Nós vamos apresentar os primeiros dados coletados da regulamentação das BETs, apresentar para o país o tamanho desse mercado, como é que ele está, como é que ele está organizado. É aumentar para 18%? Na verdade, a proposta original do governo era 18%, né? E nós apresentamos para os parlamentares o tamanho desse mercado, né? Que ficou durante muitos anos sem um disciplinamento, né? Então, agora, a primeira vez que nós temos dados da secretaria pertinente, né, que vai encaminhar formalmente agora para o parlamento, mas eu já apresentei os dados informalmente, que vão chegar aqui, para mostrar o tamanho, né, desse mercado e desse problema, na verdade, né? E ponderamos sobre a necessidade de repensar o projeto original, né? Então isso também vai ser matéria dessa medida provisória. E o que essa medida provisória vai nos permitir? Ela vai nos permitir recalibrar o decreto do IOF, né, fazendo com que a sua dimensão regulatória, né, seja o foco da nova versão, né, e nós possamos reduzir as alíquotas previstas no decreto original, que vai ser reformado conjuntamente. Por isso que eu falei que são 2 temas que vão ser tratados juntos, porque por lei eu preciso dessa compensação, eu preciso dessas medidas compensatórias para manter o ritmo de cumprimento das obrigações fiscais do país. A MP já é suficiente para cobrir? Ela, com outros temas que serão objeto de votação no Congresso também, como é o caso da lei do óleo que nós mandamos para cá, já tem acho que talvez 15 dias, e que também é parte, né, do nosso arranjo para fechar os anos, mirando o centro da meta do arcabouço fiscal. Vai recuar, ministro, para quanto? Oi? Risco sacado vai recuar para quanto? Porque essa é uma preocupação bem grande do setor. Então, o risco sacado vai ser digamos assim, o IOF mais afetado pela MP vai ser justamente o risco sacado. 3,5. 3,95. O senhor acha que pode reduzir para quanto? Não, a parte fixa do risco sacado, ela desaparece, né? E foi recalibrada a parte do diário para manter coerência com todo o sistema de crédito da forma como ele é tributado hoje. O que mais deve ser recuado no decreto do IOF? É uma recalibragem, né? Um novo decreto que vai ser recalibrado junto com a medida provisória. Então todos os itens vão ser tributação sobre VGBL. Todos os itens vão ser revistos. O senhor poderia explicar? Ministro, termine, depois você abre para perguntas, senão você não acaba de a parte da tributação do mercado financeiro. Eu vou explicar com toda tranquilidade, porque tem coisas que foram discutidas aqui que não estavam na nossa apresentação e que, por provocação do Congresso, nós vamos rever.
Então amanhã nós vamos ter o tempo de apresentar os números definitivos que vão ser apresentados por presidente. É só que o senhor falou que vai ter uma MP Sim. que vai alterar a tributação no mercado financeiro. Sim, E aí, se o senhor puder só são, antecipar, são títulos isentos, que hoje são títulos LCA, LCI, sobre a LCA, títulos isentos, o senhor vai deixar de ser isento. vão deixar de ser isentos, mas continuarão bastante incentivados. LCA, LCA, pode deixar LCI? isento? Isso, todos. Hã? IR, imposto de renda. Imposto de renda. O senhor vai acabar com a isenção deles. Eles continuarão incentivados, mas não serão mais isentos, inclusive porque estão criando distorções na rolagem da dívida pública, inclusive. Né? Isso Então, é verdade. Hã? Isso é verdade? Bom colher um depoimento assim seu. LCA, LCI, que mais, ministro? Qual outros que são isentos, debêntures incentivados? As isenções, né, eu repito, continuarão fortemente incentivados, mas não mais isentos. Mas como Para correr. fortemente incentivado, você vai acabar com a isenção, que era justamente o que atraía os investidores? Porque a diferença de 0 para 17,5 vai ser reduzida, mas não vai ser. Nós não vamos cobrar um imposto de renda que paga todo o título público, por exemplo. Mas Hoje vai ser zero a alíquota. não vai ser 0 a alíquota, mas não vai ser 17,5. Já tem o número? Então, vai ser 5. Vai ser 5. Ah. Mas o que mais? Além da LCA, LCI, tem outros títulos que são isentos. Os isentos todos. Todos os Só poderia citar isentos. mais alguns? Todos os isentos. Todos os isentos passarão então a ter uma cobrança de 5% de Vão passar a ter uma cobrança. Então eles vão manter uma distância grande com os títulos públicos em geral, mas não permanecerão isentos mais, porque estão criando uma distorção no mercado de crédito no Brasil. Inclusive com dificuldades para o Tesouro Nacional. Né? Às vezes tem empresas que, em função dessa enorme isenção, ficam com um crédito mais barato do que o próprio Tesouro Nacional. E a Então, isso é uma distorção que está sendo na corrigida. alíquota das BETs também vai estar nessa mesma... Tudo na mesma MP, 18, Qual é a alíquota das BETs? 18? de 18. Mas isso é sobre a empresa e não necessariamente sobre o prêmio. É sobre o GGR. Da empresa, então. Não, o GGR é a diferença entre o que se paga de prêmio e o que se arrecada de aposta. Essa diferença é que vai ser objeto. O senhor vai tributar também? Vai haver uma aproximação da alíquota dos bancos de todas as instituições financeiras. Hoje as instituições financeiras pagam 3 alíquotas. A de 9, pensando no contribuição social sobre lucro líquido. 9, 15 e 20. A de 9 não existirá mais. Então vai ficar entre 20 e 15. Então, vai ficar ou 15 ou 20. São Tem duas. 4 pontos? O senhor falou? Oi? O senhor falou de 4 pontos. 4 pontos, o senhor falou em 3, né? Não. É que estão me pedindo para detalhar a MP. A MP é um ponto. É um ponto. Bom, indo para o terceiro ponto, nós concordamos aqui na redução do gasto tributário, né? Em pelo menos 10% dos gastos tributários de natureza infraconstitucional. Então isso está mais ou menos pacificado também entre os... Obviamente que tudo que eu estou dizendo vai ser objeto de deliberação do Congresso como um todo, né? A iniciativa do Executivo ela está sendo feita com base naquilo que foi ouvido aqui dos 2 presidentes e dos líderes que participaram da reunião. Mas, obviamente, que todos eles vão voltar para suas bancadas para analisar as propostas. Ela tem uma tramitação. Nada da medida provisória entra em vigor imediatamente, né? Então, porque tem a noventena e tem anualidade em alguns casos, no caso de imposto de renda. E o decreto do IOF, quando é revisto, ele é revisto com efeitos imediatos. Tá certo? Então, só para deixar a coerência, né? Para nós, é melhor essa solução estrutural, que nós estamos mexendo com uma coisa que define um caminho de tributação estável, do que o próprio decreto. Então, por isso que eu aceitei de pronto a proposta do presidente Hugo, do presidente Alcolumbre,
Bom, vamos fazer uma coisa estrutural, então, para dar conforto para o arcabouço fiscal. E eu falei, não precisamos nem de 10 dias para isso. Nós já temos um caminho a seguir, que é melhor para a saúde financeira do país do que aquilo que foi feito. E isso, na minha opinião, melhora muito as condições de sustentabilidade das finanças públicas. Vai ter exceção dessa... Outra coisa que nós vamos mexer também... O que vai ser feito com o decreto? Ele vai ser revogado? Como é que funciona isso? Um decreto substitui o outro. Isso, vai ser feito amanhã isso. Eu vou esperar o presidente Lula voltar, né? Ele volta terça de manhã. Tem previsão apresentar isso para ele? Não, eu vou... um assunto desse, né, ele sai de viagem, volta de viagem amanhã à noite. Então, terça de manhã ele deve estar em Brasília e eu submeto a ele o que foi acordado aqui. O senhor falou que seriam 4 pontos. Isenções, Então, a medida provisória, a recalibragem do decreto nos termos que eu coloquei, a questão do gasto tributário e a questão do gasto primário. Tem muitas iniciativas que nós já mandamos para o Congresso, algumas estão em tramitação, outras foram consideradas por alguns parlamentares, mas que não falavam em nome do todo, sequer das suas bancadas, que ficaram de consultar suas bancadas. E o que nós nos dispusemos a fazer é o seguinte, vamos fazer uma nova reunião sobre gasto primário, né, mas já tendo um feedback das bancadas sobre quais os temas que vão ser enfrentados, daqueles que já tramitaram, estão em tramitação ou podem vir a tramitar, né, de acordo com o pulso do Congresso, uma vez que nem sempre medidas de calibragem de gasto primário, né, que já vocês conhecem melhor do que o que já passou pelo Congresso, nem sempre isso é bem recebido pelo menos suficientemente para votar, para aprovar. Então, nós ficamos de voltar aqui, e eu estou à disposição, quando for necessário, a equipe da Fazenda, Planejamento, estamos à disposição, a ministra Gleisi está me acompanhando, para saber, assim, dos temas que já foram objeto de apreciação, ou que estão em tramitação, ou que podem ser, nos quais nós podemos avançar. Nós estamos tecnicamente disponíveis para desenhar, né, esses novos formatos e endereçar. Mas nós precisamos de um pulso. Não, só para deixar o presidente Lula. Nós precisamos do pulso das lideranças para poder voltar para a mesa. E muitos temas foram discutidos, mas nesse particular, como tem muita coisa em tramitação, nós pedimos uma... Quais os exemplos, ministro, desse... Vocês sabem o que está em tramitação. Tem muita coisa que já tramitou. A Previdência dos Militares. Tem muita coisa que está tramitando, tem muita coisa que já tramitou e pode ser revisitada em virtude da situação, da evolução da situação fiscal. Então, nós queremos uma sensibilidade. Nós queremos uma sensibilidade antes de vir para a mesa e discutir esse assunto. Porque senão fica uma coisa truncada que não avança. Então vamos listar o que pode ser rediscutido, o que pode ser discutido, e aí se precisar moldar um anteprojeto ou de iniciativa parlamentar ou de iniciativa do Executivo, nós estamos 100% disponíveis para discutir. Tá bom? Não, deixa eu só falar uma coisa. O que eu vou encerrar aqui, porque nós estamos no adiantado da hora aqui. Nós mandamos para cá alguns gráficos mostrando a evolução de determinadas despesas que já foram contratadas. Não estão sendo contratadas agora e cuja evolução tem pressionado muito o gasto discricionário, porque são despesas obrigatórias. Então nós demonstramos aqui quais são as unidades de custo assim, que estão efetivamente com uma evolução muito forte para a consideração deles, inclusive para justificar o que nós estamos fazendo do lado da Receita, porque são despesas contratadas 4, 5, 6 anos atrás e que a conta está chegando, né? E sem que a fonte de financiamento dessa despesa tenha sido contratada no mesmo momento. Então, isso foi discutido com os parlamentares para que nós tenhamos clareza, porque às vezes eu vejo no jornal
Ah, está tendo uma gastança. Mas quando foi contratado o gasto? Quando ele foi contratado? Né? Qual era a previsibilidade que nós tínhamos? Né? Como se imaginava a evolução daquele gasto quando contratado e o que de fato aconteceu? Então tudo isso está sendo objeto de consideração dos parlamentares para que nós possamos discutir na próxima reunião. Eu preciso fechar os números com base na conversa que teve aqui e preciso esperar o presidente chegar. Os gastos tributários Pessoal, primeiramente dizer que hoje foi uma noite histórica, onde tivemos, acredito que pela primeira vez, pelo menos nesses últimos anos, uma reunião conjunta entre os líderes da Câmara e os líderes do Senado Federal, com a presença do ministro da Fazenda, toda a sua equipe, da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, onde muito foi se debatido sobre o momento econômico do país. O ministro sabe, e o governo todo é ciente, que esse decreto do IOF causou um grande incômodo no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. O ambiente se tornou muito adverso a essa medida, e nós colocamos que essa medida precisaria ser revista. E o governo, atendendo essa posição do presidente do Senado, do presidente da Câmara, representando as duas casas, hoje trouxe essa alternativa, onde o decreto será refeito, né, uma calibragem diminuindo de forma significativa os seus efeitos, será anunciada pelo governo com a volta do presidente da República. É importante registrar que isso só foi possível graças a esse trabalho que nós fizemos junto ao Ministério da Fazenda e para resolver a situação das contas públicas de 2025, o governo apresenta uma medida provisória que, na nossa avaliação, ela traz uma compensação financeira para o governo, mas muito menos danosa do que seria a continuidade do decreto do IOF, como foi proposto de forma inicial. E penso que, além disso, nós tivemos a oportunidade de inaugurar um debate, esse, penso eu, de muito mais efeito e muito mais estruturante para o país, que é discutirmos a questão das isenções fiscais. Todos nós sabemos que o Brasil está com um nível altíssimo dessas isenções, está chegando a um nível insuportável do país conseguir tocar adiante essas isenções que têm aumentado a cada ano. O ministro apresentou para a gente um número que pode chegar a 800 bilhões de reais dessas isenções, então é necessário rever. Nós acertamos que vamos, nos próximos dias, principalmente atacar as isenções que estão caracterizadas no modelo infraconstitucional. Então esse debate se dará para poder ver de quanto será esse corte. É uma sugestão de 10%, pode-se também fazer de forma gradativa. O modelo será discutido tanto na Câmara como no Senado para que possa ser apresentado à sociedade brasileira. E esse debate sobre o gasto primário, que aí tem uma série de medidas que podem impactar positivamente para que esse gasto possa ser reduzido, nós iremos discutir em novas reuniões aquilo que tem viabilidade política para ser aprovado, porque também não adianta se gerar uma expectativa sobre uma medida se essa expectativa não tem a quantidade de votos necessária na Câmara e no Senado para ser aprovado. Então nós temos muito cuidado ao anunciar o que nós vamos fazer para que aquilo que possa ser realmente dito seja o que dentro das casas será politicamente viabilizado. Então estamos felizes, entendemos que conseguimos avançar no que diz respeito a esse entendimento da Câmara e do Senado com o governo, e agora durante a semana vamos trabalhar, o Ministério da Fazenda irá detalhar essas medidas que aqui foram anunciadas ao longo da semana e queremos nos próximos dias estar aí entrando nessa agenda estruturante que penso que será muito importante para não só resolver o problema de 2025, mas poder entrar de fato na situação econômica do país. E mais um adendo, eu já encerro a minha fala para que o presidente Davi possa falar, nós vamos também apresentar a proposta da reforma administrativa no início de julho. O deputado Pedro Paulo esteve presente na reunião, início de julho esse grupo de trabalho irá apresentar a sua proposta, já também dialogando com o Senado para que a proposta já possa ir sendo dialogada nas duas casas e a partir daí possamos ter uma máquina pública mais enxuta, mais eficiente, com um menor custo e que possa entregar serviços públicos de qualidade à nossa população. Muito obrigado. Presidente, vai colocar o PDL ou não vai?
vai entrar ou não. Calma. Bem, primeiro eu queria cumprimentar vocês que estão aqui aguardando há algum tempo. E acho que o ministro Fernando Haddad fez uma fala muito pontual e didática, já que o ministro da Fazenda tem um conhecimento profundo com a sua equipe toda que participou da reunião, do Dario aqui, e toda a equipe da Fazenda, o Bruno também veio aqui, da Casa Civil, enfim, todos os quadros do governo estão dedicados nos últimos dias a construir a busca do entendimento em relação a esses temas, especialmente o tema do IOF, que é um tema debatido ao longo dos últimos dias pelo Brasil e por vocês, mas eu quero, de forma muito carinhosa, exaltar, novamente como fiz lá quando saímos da reunião do Palácio da Alvorada com o presidente da República e com a ministra Gleisi, os líderes estavam presentes também, os senadores, e exaltar, Hugo, essa relação produtiva para o Brasil. Acho que tudo que a gente for detalhar aqui e tentar entrar nas minúcias do que será construído não vai ser muito bom, porque nós estamos com muitas narrativas aí na sociedade brasileira, sem muitas das vezes saber o que é verdade e o que não é verdade. Mas há uma única verdade e um único caminho. Nós estamos juntos, a Câmara dos Deputados, através do presidente Hugo Mota e dos líderes partidários que participaram dessa reunião, assim como nós do Senado, através dos líderes do Senado que vieram participar dessa reunião, para buscar uma solução estrutural para o Estado brasileiro em relação às contas públicas do Brasil, ao equilíbrio fiscal e ter a coragem, ministro Haddad, de enfrentar um tema muito sensível a partir de um decreto estabelecido pelo governo federal que tratava do IOF, a possibilidade de iniciarmos um debate em relação às isenções tributárias do Brasil. Só para se ter uma ideia do que nós estamos falando, é que os números que foram levantados pelo governo, que esses benefícios tributários em geral, em todas as áreas, em vários segmentos, podem chegar a 800 bilhões de reais. E eu estava resgatando, meu querido presidente Hugo, o orçamento da saúde e da educação do Brasil. Se nós somarmos o orçamento da saúde do Brasil e da educação do Brasil, nós chegamos a um número menor que a metade dos benefícios tributários dados a vários setores da sociedade. São relevantes, são importantes, em algum momento da história nacional foram importantes termos dado, mas é chegada a hora de nós, de maneira muito equilibrada, enfrentarmos esse debate. E quando a gente tem a coragem de enfrentar esse debate, nós estamos tendo a coragem como brasileiros, na condição em que nós estamos, senadores, deputados, o Poder Executivo, as lideranças, e esse debate, sem dúvida nenhuma, será um sinal claro, presidente Hugo, para o caminho que queremos construir nessa relação institucional com o Poder Executivo. E serão dados passos significativos em relação a esse assunto, e também ver com que o governo, ministro Haddad, tenha a disposição de enfrentar um decreto de sua autoria, a partir de uma manifestação do Poder Legislativo, Câmara e Senado, e enfrentar num assunto delicado do ponto de vista do equilíbrio fiscal. O Congresso votou um arcabouço fiscal. Deputados e senadores votaram uma lei que pudesse equilibrar as contas públicas na despesa e na receita. Enfrentamos esse debate ao longo dos últimos meses e dos últimos anos. E agora desconhecer que o ministro da Fazenda está obrigado a cumprir o que nós votamos não é razoável. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer que a disposição e a disponibilidade de atores do governo, representados pela ministra Gleisi, pelo ministro Haddad, em rever esse decreto e diminuindo significativamente os impactos desse decreto na vida das pessoas,
é reconhecer que essa relação só foi possível graças à possibilidade de abrirmos o debate e o diálogo com responsabilidade, com maturidade política e institucional, falando a verdade um para os outros. Então, ministro Haddad, queria, enquanto presidente do Senado, ao lado do presidente Hugo, o simbolismo dessa reunião aqui na residência oficial da Câmara dos Deputados é o que vai nos nortear nessa relação. E qual é a relação que nós queremos estabelecer, ministra Gleisi, com o governo? É a melhor possível. As demonstrações foram dadas quando ainda da gestão do presidente Arthur Lira. As demonstrações foram dadas quando da gestão do presidente Rodrigo Pacheco. E estão sendo dadas pelo presidente Hugo e por mim. E quais são essas demonstrações? A demonstração de que o Poder Legislativo não se furtará de debater todos os temas, mesmo aqueles espinhosos do ponto de vista partidário, político ou até mesmo eleitoral. Então a minha fala hoje aqui é de exaltar essa relação, com coragem de enfrentar esses debates e buscarmos o melhor caminho para conciliarmos o equilíbrio das contas públicas, com justiça social, com respeito às normas estabelecidas pelo Congresso no arcabouço fiscal, e termos a coragem de enfrentar, por exemplo, para concluir a minha fala, um tema relevantíssimo para o Brasil, que é a reforma administrativa do Estado brasileiro. E acho que o Pedro Paulo tem uma missão muito importante para que a gente, com franqueza de propósito, Pedro, possa debater esse assunto e mostrar para a sociedade o que é que nós queremos mesmo. Nós queremos um futuro promissor, queremos os equilíbrios das contas públicas, queremos diminuir o gasto do Estado brasileiro, mas queremos rever os benefícios, queremos rever tudo aquilo que for possível para fazermos do Brasil o que nós queremos, essa grande potência. Esse não é Obrigado. Muito obrigado. Tá bom demais. Ministro, só uma dúvida importante.